Nacional apelou às autoridades sul-africanas para que ponham fim às ações de grupos de vigilantes que têm intimidado migrantes e investiguem alegações de cumplicidade por parte de alguns agentes da polícia. A organização defende que as ações ilegais contra migrantes representam uma grave violação dos direitos humanos e alerta para o risco de agravamento da xenofobia no país. Para analisarmos esta situação, vamos conversar agora com o Dr. Fredson Guilengue, analista político moçambicano. Muito boa noite, Dr. Fredson. Bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e mais uma vez muito obrigado pelo vosso convite. Sim, Dr. Guilengue, como é que interpreta o alerta lançado pela Amnistia Internacional sobre o aumento das ações de grupos de vigilantes contra migrantes na África do Sul? Bom, penso que é muito preocupante, aliás, porque a Amnistia Internacional é uma organização bastante reputada na área dos direitos humanos, na sua luta pelos direitos humanos a nível global. Portanto, o seu trabalho é conhecido e, portanto, os alertas que faz são, de facto, recebidos com bastante atenção ao nível global. Penso que este é um alerta que reflete não só uma preocupação da Amnistia Internacional, entanto que tal, o secretário-geral das Nações Unidas também já tinha lançado um alerta logo no início do ano, portanto, no início dessas manifestações xenófobas, e, portanto, também vimos outras organizações que alertaram alguns estudos referentes até que o índice de rejeição ao estrangeiro, ou se preferirmos, o índice de xenofobia, tem estado a aumentar exponencialmente na África do Sul, e isto representa um risco muito grande para a coesão social na África do Sul e também representa um risco muito grande para a violência alargada. Portanto, é uma preocupação muito grande esta, e creio que as sociedades sul-africanas deverão prestar mais atenção, porque, aliás, esta alerta vai, com certeza, fazer com que outros atores também, portanto, façam sentir, ouvir as suas vozes em relação ao que se vive atualmente na África do Sul. Sim, doutor. E até que ponto essas ações refletem um agravamento das xenofobias e das tensões sociais no país? Há com certeza um aumento das tensões xenófobas. Nós vimos uma das características fundamentais das manifestações que acompanhamos agora, comparativamente às anteriores, é que agora as ações xenófobas são bastante organizadas, portanto, têm lideranças claras, etc. E, contrariamente dos movimentos ações espontâneas que se assistia nos anos anteriores. Este ano há uma organização muito bem estruturada, muito mais forte e com muito mais recursos capazes de mobilizar, portanto, alguns segmentos da população sul-africana a essas ações de rejeição ao estrangeiro. E, portanto, isso reflete um agravamento, com certeza, porque há muito mais organização nesses aspectos. Por outro lado, a resposta do Estado sul-africano continua a ser insuficiente. É certo que no dia 30 não se assistiu ao que se temia, portanto, que a violência em massa, mas mesmo assim, depois do dia 30, o Estado parece que abandonou o seu trabalho de estar junto das comunidades a proteger principalmente as comunidades estrangeiras. Portanto, há com certeza tensões sociais na África do Sul a aumentar, e vimos também que não se cingia apenas aos estrangeiros, mas também começou a haver, de certa forma, existe até uma espécie de divisão a nível interno, portanto, um certo tribalismo, também os Zulus sendo acusados de estarem a fomentar certos grupos, portanto, é melhor dizer assim, a fomentar um certo divisionismo, um certo tribalismo interno. Sim, e qual deve ser o papel do governo e das forças de segurança para travar estes episódios e garantir o cumprimento da lei? Olha, acima de tudo é preciso exercer o seu poder. O Estado tem que exercer o seu poder de garante da segurança e da coesão social no território sul-africano.
olha, existe um acordo de tribunal que condena essas ações vigilantistas, a Constituição é clara, a lei sobre a migração é também muito clara, portanto, não deve, portanto, ninguém deve usurpar a tarefa das instituições do Estado em termos de garantir a legalidade dos indivíduos estrangeiros que estejam aqui na África do Sul. Portanto, é preciso que o Estado sul-africano, principalmente através da polícia e dos tribunais, sejam mais, não só vigilantes, mas atuantes, portanto, em condenar essas ações, por um lado, mas também julgar casos de violação da lei, porque assistimos casos flagrantes de intimidação e que intimidação é verdade, na verdade um crime. A destruição de propriedades, portanto o bloqueio ao acesso à educação, bloqueio ao acesso à saúde por parte contra alguns estrangeiros. Portanto, essas questões estão previstas na lei. A África do Sul não precisa de inventar a roda, basta que a polícia faça o seu trabalho de investigação e de localização desses indivíduos, detenção e que os tribunais julguem-nos e, obviamente, façam cumprir a lei. Sim, de que forma estas dificuldades económicas, o desemprego, a imigração influenciam o discurso e as atitudes contra os estrangeiros? A África do Sul está com um índice de desemprego muito elevado, tem por ali um desemprego acima dos 30% a nível geral e do desemprego juvenil de 60%. Portanto, isso cria condições, portanto, propicia que discurso de natureza acusatória ao estrangeiro ganhe terreno. Mas todos nós sabemos que, na verdade, o estrangeiro não é o problema da África do Sul. A África do Sul nos últimos 10 anos, a economia não cresce como deve ser, portanto, não cresce a nível suficiente de criar emprego, portanto, tem estado numa recessão, diria, uma recessão técnica, incapaz de criar emprego suficiente para a sua juventude, o povo sul-africano no geral. A criminalidade continua em alta, portanto, a desigualdade também continua em alta, e esses são fatores que propiciam que narrativas de divisionismo que assistimos não apenas na África do Sul, mas também assistimos em quase toda a parte do mundo. Nós temos exemplos agora da Europa, portanto, e dos Estados Unidos da América, como esses discursos racistas e xenófobos encontram terreno fértil. A história já diz isso, portanto, o que aconteceu com os judeus no contexto da Segunda Guerra Mundial, portanto, foi, na verdade, aproveitar um contexto de crise econômica para, portanto, propagar esses discursos de divisionismo e discursos que, na verdade, só perigam a coesão social e que, em alguns casos, podem degenerar em violência em massa. Sim, e por último, doutora, de que forma, dizia, que impacto esta situação pode ter na imagem da África do Sul como defensor dos direitos humanos e líder regional e que medidas considera prioritárias para combater, dizia, a xenofobia, proteger os direitos dos migrantes e promover a coesão social? Bom, a imagem da África do Sul já está a ser bastante afetada negativamente por causa destes ataques xenófobos. Nós vemos países como a Nigéria, o Ghana, que têm estado a reagir de forma muito direta na condenação à África do Sul, a exigir até, portanto, recompensa, portanto, dos seus cidadãos, que no caso da Nigéria, que perderam os seus bens no contexto sul-africano. Portanto, o próprio governo sul-africano já veio dizer que estas ações perigam, portanto, mancham a imagem do país. Portanto, há consequências em relação a isso. A África do Sul quer se posicionar com uma diplomacia amiga dos direitos humanos. No África do Sul está a mover um caso contra Israel. A África do Sul, no contexto africano, tem tropas na República Democrática do Congo, já teve tropas em Moçambique, portanto, tentando se posicionar como um país defensor dos direitos humanos, defensor da vida.
No entanto, internamente, as questões parecem estar a empeorar para uma situação de uma África do Sul incapaz de proteger a vida e os direitos humanos dos estrangeiros que residem nela. Portanto, em termos de prioridade, a África do Sul tem que, tanto a necessidade de construir e eh, enfatizar uma outra narrativa, não esta narrativa que coloca o estrangeiro como parte dos problemas da África do Sul, mas uma narrativa que coloca o estrangeiro, na verdade, como parte das soluções de que a África do Sul precisa para recuperar a sua economia e reduzir esse desgosto pelo estrangeiro. Portanto, sabe-se muito bem que a presença de imigrantes ativos na economia faz com que, ao invés de aumentar o desemprego, cria mais emprego, diversifica mais ainda a economia, aumenta as exportações, etc. Tem efeitos muito positivos na economia sul-africana e na economia de qualquer país que queira crescer, e isso é importante para a África do Sul. Mas também é importante que a África do Sul, nesse seu trabalho, no trabalho de luta contra a xenofobia, o Estado coopere com os outros Estados africanos para garantir que, tanto haja uma maior legalização daqueles cidadãos que estão em situação de ilegalidade. Portanto, isso quer dizer que, na minha ótica, nós estamos mais diante de um problema político do que um problema de ordem legal. Portanto, se esses cidadãos, alguns desses cidadãos da classe trabalhadora, estão aqui na África do Sul ilegalmente, penso que é preciso que haja uma decisão política que seja capaz de reconhecer o seu contributo e também incitar mecanismos de legalização. Muito obrigada, doutora Fredson, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Obrigado, até a próxima. Obrigada. E essas foram as palavras do Dr. Fredson Guilherme, analista político moçambicano, falando-vos a partir de Joanesburgo, África do Sul. Fica a seguir com o Jacob Tivani com as notícias do desporto.